Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei. Depende muito da hora que você vai estar assistindo a nossa aula. Nós estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus e para podermos estar estudando, a palavra do Senhor em mais esse domingo. Daqui a pouco vai ter o culto, se você estiver assistindo antes do horário do culto, daqui a pouco vai estar o horário do culto e nós vamos estar então prestando um culto a Deus, ainda que distantes fisicamente, mas vamos estar adorando ao Senhor, assim como na nossa aula da EBD, classe Zacar, essa classe que Deus tem abençoado tanto, que Deus tem falado tanto, que Deus tem feito tantas maravilhas no meio de nós. Nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito no meio de nós. Eu queria convidar você a estar orando agora comigo, Feche os seus olhos para que nós possamos falar com o Senhor. E depois então nós vamos voltar e vamos continuar a então estudar a palavra do Senhor. Vamos, através desta palavra, aprender um pouco mais. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te somos gratos por todas as bênçãos e te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos estudando a Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque a Tua palavra, Senhor, ela é rica em nos trazer, ó Deus, ensinamentos tão maravilhosos. Nós queremos te agradecer por todas as bênçãos e rogar ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a cada um irmão, a cada uma irmã desta classe, cada um que vai estar assistindo a esta aula, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, continuar a buscar a Tua face a cada dia. Continua conosco, toma todos os pedidos, ó Deus, que têm sido colocados nos grupos da igreja, no grupo da classe. Cuida de cada um de nós, ó Deus, segundo as Tuas misericórdias e a Tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem, vamos lá. A gente já está nessa nossa revista praticamente no final. Hoje é a lição de número 16 e, sendo a lição de número 16, a próxima lição, domingo que vem, já é a última lição desta revista. Portanto, não fique preocupado, porque a nossa educadora religiosa, a irmã Guaraciara, já está cuidando, já está providenciando tudo, e ainda que nós estejamos distante, nós não deixaremos a nossa EBD, estaremos estudando, já tem o próximo título, a próxima revista, sobre qual livro da Bíblia ou quais livros da Bíblia nós vamos estar estudando, então fique tranquilo. Mas hoje nós vamos estar então estudando a lição de número 16. E eu costumo muito pensar às vezes a respeito daquilo que os autores da revista, trazem como título ou sugestão de título para as nossas lições. E aí hoje eu resolvi mudar um pouco do título da nossa lição. Eu nem escrevi nada aqui a respeito do título que está aí na revista, mas eu preferi então trazer um título diferente. A nossa lição, você já sabe, porque a gente já publicou essa semana no nosso grupo, está baseada na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 2, do versículo 11 ao versículo de número 15. E eu queria então, com licença lá do autor da nossa lição, trazer o título de A Graça Salvadora de Deus para a lição de hoje. A Graça Salvadora de Deus. E como já disse, a nossa lição se baseia no na carta de Paulo a Tito, do capítulo 2, versículos 11 a 15. Bom, nós já estudamos durante esse período para trás, nesses últimos domingos, a respeito de Tito. Eu vou pegar minha cola aqui, rapidinho. Nós já estudamos a respeito de Tito, do que Paulo escreve a Tito, e Paulo então vai começar, nesse caso, a respeito dessa carta, até a gente chegar ao capítulo de hoje. Paulo então vai, no início,
trazer uma saudação a Tito. Depois, Paulo ainda vai falar a respeito dos deveres e das qualificações dos líderes. Ele vai falar muito dos bispos, dos presbíteros, mas dos líderes de modo geral. Nós sabemos de que Tito está lá em Creta, que é uma ilha grega, né? E lá existem muitas igrejas já funcionando, e Paulo então vai trazer algumas orientações a Tito, que seria aí talvez o pastor dos pastores ou o pastor dos líderes daquela igreja, daquela localização. E aí Paulo então faz a saudação, depois ele traz deveres e qualificações dos líderes, ele vai falar também a respeito dos falsos mestres e das falsas doutrinas. Depois ele vai, que foi o que a gente estudou na semana passada, vai trazer instruções para vários grupos da igreja, né? Paulo vai trazer essas instruções, ele vai falar a respeito de mulheres, de idosos, de jovens, e ele vai classificar esses grupos. E aí hoje, Paulo então vai trazer algo diferente, um pouquinho diferente. E é interessante que, se você olhar outras cartas que Paulo escreve, ele inverte. Primeiro ele vai falar a respeito de salvação, de Jesus e tudo mais, e depois é que ele vai trazer orientações a respeito da formação ou algumas instruções relativas à igreja. E hoje ele vai trazer então algo, ou melhor, nessa carta ele vai trazer de maneira diferente. E aí, para a gente poder ganhar tempo até, vamos então direto para o nosso texto, que é o nosso caso aqui de Tito, capítulo 2, versículo de número 11. E esse texto ele vai trazer para nós algumas informações. Vamos ver então o início desse texto, e aí a gente vai examinando, vai lendo, né? Eu trouxe hoje duas versões, para que a gente possa talvez ir para uma ou ir para outra, para podermos acompanhar, para podermos ver o que Paulo vai estar falando e como é que a gente pode entender melhor a esse respeito. Vamos então ao texto. Diz o seguinte, versículo de número 11: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Numa outra versão vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Paulo aqui, ele está fazendo um link. A gente vai ver em outra versão ainda, a palavra porque substituída pela palavra porquanto, né? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Paulo está aqui fazendo uma ligação. Quando ele fala todos, ele está se referindo a esse grupo que ele falou, que ele citou no início do capítulo 2. Né? No capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, ele cita idosos, mulheres, jovens, e é a esse grupo, esse todo, é que Paulo então está dizendo a respeito dessa graça. E aí ele diz, portanto, a graça, que graça é essa? Graça, a gente já estudou isso, e só para a gente relembrar, graça significa favor imerecido. Esse favor imerecido é o próprio Jesus, né? Que veio e que se deu por todos nós. A gente vai ver em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, não só para Tito, mas para nós também, que a graça de Deus, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou trazendo salvação a todos esses citados na parte anterior do texto. Jesus Cristo se manifestou, ele se fez carne, né?
João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa manifestação é justamente isso. A vinda de Jesus a esta terra para trazer salvação. Para trazer salvação. E é interessante de que, quando a gente começa a pensar nisso, a gente costuma geralmente pensar muito a respeito de que, a obra redentora de Jesus, ela só se manifestou lá na cruz do Calvário ou lá quando ele ressuscita. Não. A obra redentora de Jesus começa desde o momento em que ele é concebido e depois no seu nascimento e na sua vida infantil, né, como criança, adolescente, jovem, até a sua fase adulta, na fase do seu ministério. É isso que acontece. Jesus, ele não é o Jesus apenas quando está com os discípulos, quando ele vai passar pela morte, pela ressurreição. Não. Ele se manifestou em carne já no início. Conforme disse João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa graça, ou esse favor imerecido, se manifestou a todos nós, trazendo salvação. Glórias a Deus por isso, porque a salvação nos alcançou. Porque essa graça, esse favor imerecido, por mais que eu e você façamos qualquer coisa, por mais que a gente tente até mesmo dispor dos nossos recursos para poder alcançar a salvação, nós não podemos e não vamos conseguir, porque a salvação é um favor imerecido. E isso vem não de nós, conforme lemos lá em Efésios, né? É por meio da fé, não vem de nós, é o quê? Dom de Deus. Dom de Deus. É isso que Paulo então está trazendo de início aqui para Tito. Mas vamos seguir o nosso texto. Diz ainda o seguinte: ensinando-nos que, renunciando, versículo 12, tá? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Em outra versão vai dizer que ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Precisamos, e é isso que Paulo está dizendo a Tito. Tito, olha, esse povo que você está orientando, esse rebanho que você está conduzindo aí na igreja ou nas igrejas dessa ilha de Creta, não só eles, mas todos aqueles que foram alcançados por essa graça, né, salvadora, precisam renunciar, precisam deixar, precisam abandonar a impiedade, as concupiscências desse mundo, as paixões desse mundo. Precisamos nos afastar disto, porque fomos alcançados por essa graça. Precisamos deixar todas essas coisas de lado. Se somos novas criaturas, se fomos alcançados por essa graça maravilhosa, precisamos deixar isso. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não podemos mais estar apaixonados pelo pecado, não podemos mais estar apaixonados pelas coisas do mundo, não podemos mais estar apaixonados pelas coisas que o mundo nos oferece. Existem pessoas que estão com um pé dentro do Evangelho e um pé fora. Estão em cima do muro. E às vezes também estão fazendo como nos nossos dias hoje, né? Aproveitando aqui, estão usando máscaras, escondendo a verdadeira face que deveriam de estar expondo. Por quê? Porque eles ainda estão presos a esse mundo. Mesmo essa graça sendo manifesta para todos, e nós entendendo isto, não estamos em muitos momentos dando valor a isso e estamos presos a essas coisas. E aí diz o seguinte ainda, e isso que eu acho muito interessante,
vivamos neste presente século, olha só, sóbria e justa e piamente. Você já viu uma pessoa bêbada? Ela cambaleia, né? Anda cambaleando, ela não fala coisa com coisas, no dia seguinte ela não lembra de nada. E Paulo está dizendo aqui que nós devemos viver neste século sóbrios, não devemos estar sob efeito de qualquer outra coisa a não ser desta graça. Não devemos estar preenchidos por nenhuma outra coisa a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Devemos viver sóbrios, justos e sendo piedosos em meio a este século tão malvado, as coisas que têm acontecido no nosso redor. E quando Paulo fala nesse presente século, é agora. Ou seja, esta palavra não é para aquele que já passou e nem para o que há de vir, é para você. É para mim. Porque nós estamos vivendo nesse presente século. Essa palavra é para hoje. Ela não tem um outro tempo de verbo. É o atual. Hoje, agora, aqui, presente. É o presente, não é o passado, não é o futuro. Devemos viver isso de forma sensata, de forma sóbria, de forma justa, né? Porque é o que essa graça vai nos ensinar. E ainda vai dizer para nós, no versículo de número 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Na outra versão que eu separei aqui, diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não é isso que nós estamos aguardando? A volta do Senhor para vir nos buscar, para vir nos levar deste mundo, do meio do pecado, de tantas coisas que temos vivido. A nossa esperança está nisto. É isso que nós estamos aguardando. A nossa esperança, a nossa fé nos faz esperar justamente nisso e queremos isso. Mas precisamos de fazer isso, como Paulo falou antes, separados do mundo, procurando viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida sensata. Não podemos estar aguardando pelo Senhor Jesus ou pela sua volta de qualquer maneira. Não podemos. Não é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Não podemos fazer isso de forma nenhuma. Não podemos fazer de maneira diferente. Precisamos estar prontos, preparados. Você já viu quando alguém vai viajar? Como é que acontece? Você imagina que você vai viajar para algum lugar, para onde você quer muito ir, para aquele lugar, um lugar talvez que você não conheça, mas que você sabe que é um lugar maravilhoso, que é um lugar que é tremendo, um lugar esplêndido, e aí você quer ir para esse lugar, e aí você vai com muito orgulho, com muita vontade, com muito gosto, você compra a passagem e fica só aguardando aquele dia. Mas diferente da viagem que você faz, que você tem dia e hora marcada, no caso da volta de Jesus, nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas precisamos o quê? Estar com as nossas malas prontas. Precisamos o quê? Estarmos arrumados, alinhados, com o nosso passaporte, né, espiritual, pronto, preparado para levarmos, né, para podermos apresentar para o guichê lá, vamos dizer assim, na hora de embarcarmos. Precisamos de ter isso. E é óbvio que, como acontece nas viagens, vai haver uma checagem. Opa, peraí, deixa eu ver aqui se você... Opa, peraí, não, isso aqui não confere não. Então, não é isso. Então nós precisamos estar preparados, precisamos estar então aguardando essa esse bem-aventurado aparecimento, esse surgimento
do Senhor Jesus quando Ele voltar para nos buscar. E aí nós, ainda no versículo de número 14, nós vamos ler o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Ele, Jesus, se entregou, se deu, se doou por mim e por você. E por aquele povo lá da ilha de Creta. E por aqueles que estão vivendo ao nosso redor. Por aqueles que estão ao nosso lado. Por aqueles que estão junto de nós. Não é? E aí ele se entregou para nos remir de toda a nossa iniquidade e para purificar para si, ou seja, para o Senhor mesmo, um povo especial, zeloso e de boas obras. E aí, como eu falei lá atrás no exemplo que eu estava dando, né, do check-in, da conferência, do checklist lá, da viagem, vai ser posto para nós. E aí, você tem sido zeloso? Você tem sido de boas obras? Como é que você tem vivido isso? Como é que você tem feito essas coisas? Como é que tem sido a sua vida, ou como foi a sua vida? Né? Como você está? Na outra versão ele diz o seguinte: ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E aí, talvez você possa estar pensando e dizendo assim: poxa, mas é muito difícil. É quase que impossível nos nossos dias viver uma vida correta, 100%, não é? E aí a gente vai lembrar de quê? De quê? Vou pegar aqui pra gente, espera aí. Aqui, ó, a nossa escadinha, certo? A nossa escadinha. E aí, o que é que acontece? Jesus, quando morre, é a nossa justificação, isso aí, nossa justificação. E aí, quando partirmos, quando morrermos, quando nos encontrarmos com Ele, será a nossa glorificação. Mas, nesse meio tempo, quando a gente está aqui, ó, a gente está aqui, não é isso? Na santificação. E aí, o que é que nós estamos buscando todos os dias? Nos aperfeiçoarmos, nos tornarmos melhores. Ah, mas poxa, tem um dia que não dá, tem um dia que é difícil, que complica. Tem problema não, voltou um degrauzinho. Mas eu não posso sentar lá naquele degrau e me apaixonar pelo degrau. Eu tenho que levantar, eu tenho que, me fortificar, vou tomar uma vitamina, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou pedir a Deus direção, eu vou conversar com alguma pessoa que vai poder me ajudar também de alguma forma, e aí eu vou ganhar um impulso e subo de novo o degrau. E continuo, e vou, e busco, e continuo. Por quê? Porque eu tenho um objetivo, e o meu objetivo não está aqui nessa terra, o meu objetivo está lá no céu. E se Paulo está dizendo aqui para nós, de que nós temos de ser esse povo especial, esse povo exclusivo do Senhor. Que privilégio nosso, de sermos alcançados, por essa graça e podermos viver tudo isso. E vamos ver então ainda o versículo de número 15, que diz o seguinte: fale isto e exorte, e repreenda com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Fale, exorte e repreenda. Sabe, às vezes a gente fica aborrecido. Às vezes a gente fica chateado quando alguém chega e vem nos fazer uma exortação, vem nos repreender, ou vem até mesmo falar conosco de uma maneira, de uma coisa que nós fizemos de errado.
Mas Paulo está dizendo para Tito que Tito tem que fazer isso. Exortar, repreender com toda a autoridade. Não é com a autoridade de Tito. Olha, eu sou Tito, né? Eu sou o pastor de vocês, eu sou o líder de vocês. Não, olha, eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus, com um amor no meu coração, para trazer para você uma palavra de amor, uma palavra de esperança, mas uma palavra também de repreensão. Mude o seu modo de vida, mude as suas atitudes, mude o seu caráter, mude o seu coração, mude de direção. Você precisa estar com o seu nome lá junto daquele povo exclusivo. Você precisa de ter o seu passaporte. Você precisa de ter a certeza da sua salvação. Você precisa de praticar boas obras. Você precisa de amar o seu próximo. Você precisa de levar o evangelho de Jesus a tantos quanto precisam. Estamos vivendo dias terríveis, tremendos. E uma coisa que tem entristecido muito, pelo menos o meu coração, não sei o seu, e respeito ainda a sua opinião, mas espero que você também respeite a minha. A gente liga a televisão, a gente só ouve falar em tragédia. A gente vai para a internet, é só problema, é só dificuldade, é enfermidade, é isso, é aquilo. É uma realidade? É uma realidade. A gente não está aqui para viver alienado, fora da realidade. Mas é momento também de dobrarmos os nossos joelhos, orarmos a Deus, pedirmos a Deus direção e pedirmos a Deus para que nos dê força e conseguirmos e buscarmos fazer as coisas de maneira diferente. De maneira diferente. Não tem como ficarmos falando de doença, de problema, de luto. Não, vamos falar de salvação. Vamos falar da alegria de termos a salvação em Cristo Jesus. Vamos falar do nosso prazer, da nossa alegria, de podermos saber de que Deus, por nos amar de uma maneira tão maravilhosa, enviou o seu Filho. O seu Filho, que é essa graça, esse favor imerecido, foi manifesto para nós, para que nós pudéssemos ter uma vida diferente. Vamos viver as coisas de Deus nessa terra. As coisas de Deus. E vamos esquecer um pouco dos problemas, das lutas dessas coisas, porque isso às vezes não está levando a gente a lugar nenhum. Mas as coisas de Deus, e a palavra de Deus vai dizer para nós que nós devemos buscar as coisas que são o quê? De cima, as coisas que são de cima. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Nós fomos alcançados por essa graça. Essa graça maravilhosa, essa graça que nos trouxe salvação. E precisamos disso, precisamos de estarmos concentrados nisso. O meu desejo do meu coração é de que, se você ainda não foi alcançado por essa graça, por esse favor imerecido que é Jesus, que você possa entregar a sua vida a Ele, hoje. Hoje. Não porque você está com medo de qualquer coisa, de uma enfermidade ou de qualquer outra situação, mas hoje entregue a sua vida a Jesus, para ter Jesus transformando a sua vida. Eu quero dizer a você, fomos alcançados por essa graça. Essa graça nos trouxe salvação e ela pode mudar e pode transformar a nossa vida. Deus, Ele é amor. E o seu amor, a sua misericórdia por nós é infinita. A minha oração hoje é: vamos usufruir, vamos aproveitar, vamos desfrutar dessa graça maravilhosa, dessa salvação que Jesus nos trouxe, que Jesus entregou a sua vida por nós. Essa canção que você está ouvindo aí ao fundo
vai nos falar um pouco disso. Fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Minha oração é essa. E que Deus possa, meu irmão, minha irmã, continuar abençoando a sua vida rica e poderosamente. Sei que em breve nós vamos estar juntos fisicamente e vamos poder nos abraçar, nos alegrar, nos regozijar no Senhor. Temos tido alguns irmãos que estão fazendo aniversário, vai guardando o bolo aí, tá? Bolo, salgadinho, né? Vai guardando tudo, porque quando a gente estiver junto vai ser uma alegria só. E você imagina que quando nós nos encontrarmos novamente aqui, a alegria que nós vamos sentir, imagina quando nós nos encontrarmos lá no céu. Mas só vamos nos encontrar lá no céu se fizermos tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Tito, está dizendo a mim e a você. Tenha um bom dia, Deus continue o abençoando e até a nossa próxima lição, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz.